Muito bem, estamos aqui já com 10 horas e 4 minutos, alguns colegas ainda chegando. É, muito bem-vindo, bem-vindas a mais um webinar patrocinado pela Axialent, Consultoria Internacional em Transformação Cultural. Meus agradecimentos aqui de antemão a todos os companheiros e companheiras que fizeram e estão tornando esse evento possível. A infraestrutura aqui não é fácil. O meu bem-vindo aqui também, bem-vindo para as pessoas aqui do Brasil, os brasileiros e brasileiras que estão agregados aqui, assim como também de Portugal, particularmente de Lisboa, que, aliás, é um local que eu amo, adoro essa cidade, e alguns colegas também de México, de Argentina e de Colômbia, bem-vindos. Lo rogamos que podamos hablar en portugués porque tenemos la mayoría de brasileños. Entonces, vamos conduzir em português. De qualquer maneira, muito bem-vindos. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje tem a ver com turnaround, ou seja, como é que a gente faz a virada de jogo, como é que a gente muda uma trajetória negativa com coragem, com ousadia. Ou seja, é sabido notoriamente que hoje a gente vive uma escalada super competitiva e sem precedentes no atual mercado, seja por tecnologia, seja por condições econômicas e mercadológicas, seja pelo ambiente social, político e inclusive regulatório. Por outro lado, a gente tem pessoas cada vez mais incrédulas e cansadas com essa narrativa de mudança, com esse discurso de performance a qualquer custo, etc. E assim também o grande ponto, a grande questão como é que a gente consegue performar num ambiente desse e prosperar simultaneamente, levando em conta todos os stakeholders que estão envolvidos na cadeia de valor de uma organização. Então, performance e prosperidade, ou performance e progresso, como queiram. Bom, nós temos então para este evento dois queridos convidados. Primeiramente aqui a Andréa Rolim, minha querida companheira de batalha. Tive a honra e o prazer de trabalhar como consultor em algumas organizações, pela trajetória maravilhosa que ela tem aí, tanto em empresas nacionais como multinacionais. Foi CEO de grandes organizações em processos de transformação. Hoje a Andréa é conselheira de grandes organizações, é palestrante e também é empreendedora. Bem-vinda, André, que está aí há mais ou menos 5 horas e 7 minutos da costa oeste norte-americana. Bom Bem-vindo, dia. André. Bom dia, Edward. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito bom. Do outro lado, o meu querido amigo Manuel Macedo, que está em Lisboa. O Manuel é um companheiro de Axialent. Manuel é um executivo, um ex-executivo muito experiente, com uma trajetória também maravilhosa. O último trabalho dele como presidente CEO foi na Honeywell e na Henkel Latam, onde teve, inclusive, a oportunidade de trabalhar no Brasil também. E, atualmente, ele é conselheiro consultor estratégico na Axialent e também palestrante, enfim, e conselheiro de várias organizações. Manuel, bem-vindo. Obrigado, Ed. Obrigado também, Andrea, por estar aqui conosco. E é um prazer, não é? Partilhar na próxima hora este conceito de turnaround com ambos. O tempo aqui, do outro lado do Atlântico, está muito mal. Tenho a certeza que aí, pelo menos em São Paulo, onde você está, ou onde você estiver, onde é que você está no Brasil, Ed? Eu estou em São Paulo. Eu estou Em em São São Paulo. Paulo. Em São Paulo deve estar bom, né? Aqui chove, eu não estou bem em Lisboa, estou perto de Lisboa, mas está um tempo, como nós dizemos aqui, dos diabos. Bom, ah, Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria só dar um espacinho para a agenda. Bom, eu não me apresentei, né? Então, Edvardo pode me chamar de Ed, consultor, professor e conselheiro, expertise é transformação cultural, alinhamento estratégico e desenvolvimento de liderança, já há 30 anos, ex-executivo de recursos humanos durante muitos anos. Então, a minha missão hoje aqui é tirar o melhor dessas duas pessoas muito experientes que estão aqui, assim como também todos os nossos participantes que terão a oportunidade. Ao final, nós teremos aí mais ou menos uns 35 minutos entre a apresentação do Manuel, que vai nos desafiar com
algumas experiências estruturadas dele no tema. E aí vamos entrar e vamos nos engajar numa conversa de perguntas. Eu vou intermediar essas perguntas, ora fazendo para o Manuel, ora fazendo para a Andrea, e deixo-os à vontade para, eventualmente, um complementar a resposta do outro, onde se sentir confortável. E, ao final, aí no finalzinho, vocês que estão participando, tem ali uma interrogação Q&A, Question and Answers, perguntas e respostas. Então, ao final, nós daremos ali 10 minutinhos para que os participantes também possam dirigir as suas questões. E eu vou, evidentemente, tentar aqui selecionar aquelas, quando der tempo ainda, aquelas para provocar aqui ainda a discussão e o debate. Ok? Então, com isso, sem mais delongas, Manuel, é com você. Toque em frente aí e nos desafie com sua apresentação. Muito bem, obrigado, Ed. Obrigado a todos. Só confirmar, conseguem já ver a minha tela, o meu ecrã? Sim, Sim? Sim? Perfeito. sim. Bom, então, o tempo está mau deste lado, mas o momento aqui é ótimo para discutirmos um pouco turnaround. O que é que nos leva, em primeiro lugar, à necessidade de um turnaround, né? Vamos falar de turnaround porquê? Bom, infelizmente, eu digo infelizmente porque a notícia não é boa. Um turnaround torna-se necessário porque nós temos uma crise, né? Eu estou colocando aqui este cenário de crise, né, com um background bem negro e uma palavra só de crise, porque é isso. A resposta é clara. Crise significa crise de resultados, significa talvez vendas que estão bem abaixo do pretendido, margem mais baixa também, ou alguns pontos abaixo, o lucro bastante afetado. Enfim, pode ser até tudo. Como vocês dizem no Brasil, quando o bicho pega, pega, né? E aí pega com força. Claro que essa crise ou as crises afetam todo o ecossistema empresarial. Afetam pessoas, afetam os clientes, os fornecedores, afetam as famílias de todo esse ecossistema. E porquê? Porque o stress é brutal, não é? Nós dedicamos muitas horas do nosso dia profissional às empresas, ao nosso trabalho. Se a coisa não corre bem, nós não podemos estar bem. Eu lembro-me, alguns anos atrás, não muitos, de ter sido chamado a resolver uma crise, não é? No Brasil, em São Paulo, para ser mais concreto. Qual era a situação? A situação era o costume, né? Aquilo que é habitual. Resultados muito abaixo do plano e bem abaixo do ano anterior. O CEO já tinha sido demitido, acabado de ser demitido, tem sempre um culpado, né? Bem ou mal, tem sempre alguém que se olha também, muitas vezes, em primeiro lugar. E toda a empresa aponta e apontava causas e culpados, sobretudo para os vizinhos do lado, né? Olha, havia um clima que eu diria que era de pré-guerra civil, né? Vários snipers e uma tensão generalizada e impressionante, né? Horrível. E é nesse contexto, exatamente, dessa pressão que você encontra a necessidade de fazer junto ou juntar o curto prazo com a necessidade de construção do futuro. É nesse caldo de cultivo, é nessa pressão horrível que você tem que ter a capacidade, junto com toda a empresa, de construir o futuro e de saber articular dois horizontes que não estão no mesmo plano, o hoje e o amanhã. Hoje é a miséria mais absoluta, né? Medo de perder o emprego e, por outro lado, a necessidade de, nessas condições horríveis, criar o amanhã. E quase que, eu diria, por magia, porque as condições não são ótimas, criar o turnaround, né? Então, o que é o turnaround? Ele nasce da crise e pode ser definido, de acordo com as várias experiências que eu tive ao longo de muitos anos, em primeiro lugar, como a coragem de enfrentar a situação, o problema, mas com uma direção. O problema está lá, mas como é que o vamos enfrentar e com que direção? Trata-se de mudar a trajetória que a empresa ou o negócio vem percorrendo
e não apenas recuperar os números. Senão, não há um turnaround, há um regresso às origens e mais tarde ou mais cedo, se a trajetória é a mesma, você acaba outra vez com os mesmos maus resultados. Para isso, primeiro é preciso estabilizar a situação. Só depois de estabilizar, né, é como num acidente, né? Você não vai logo partir para fazer uma cirurgia. Primeiro vai estabilizar o paciente. Isso significa o quê na linguagem empresarial? Significa que os líderes têm de apresentar uma visão clara do presente, imediato, e do futuro palpável, no curto prazo. O foco não é em falar há 10 anos, mas o foco é na realidade, um foco radical na realidade atual, com poucas prioridades. A primeira delas é, sem dúvida, a mais difícil, que é tomar decisões de equipe, de pessoas. Quem fica e quem sai. E quem sai, sai logo. Você vai errar? Sim, vai errar em alguns casos. Mas o erro maior é deixar ficar e gangrenar. Ou seja, as equipas estão sempre à espera de alterações. Você tem que sangrar isso, tem que dizer, a partir daqui, este é o time, é a equipa que vai seguir, e não pode deixar isso como pequenas hemorragias ao longo do tempo em que a confiança vai drenando toda a energia da equipa. Portanto, o combustível do turnaround é, são as pessoas, é o time, é a equipa e trata-se de mobilizar essa equipa à volta da confiança que tem que ser criada. A confiança é não só a capacidade de enfrentar a situação, de estabilizá-la, mas, sobretudo, de não ter um discurso que seja vazio, um discurso bonito apenas. É, sobretudo, criar coerência, discurso coerente. Há pouca crença e, portanto, a transparência radical é aquela que vai trazer aumentos significativos na crença. A confiança também se vai construir com ações visíveis, com objetivos que são de curto prazo, inicialmente, mas alcançáveis para permitir o quê? Celebrar pequenas vitórias, os chamados quick wins. Essa coerência de pequenas vitórias vão sustentar a mudança. Tudo isto parece um caminho lógico, não é? É quase que, eu diria, uma receita. Primeiro, identifica o problema. Segundo, cria as condições para criar o sucesso com a equipe certa, com as pessoas certas. Define objetivos alcançáveis no curto prazo e celebra as vitórias como último ponto. Só que há um ponto aí muito importante, que é esta receita, no fundo, que é o processo turnaround, ela não vai acontecer sem um elemento essencial e determinante. E isso eu experimentei em várias situações, que é e que são os comportamentos. Atuar nos comportamentos é o elemento essencial do turnaround. Eles são, eu diria, o sangue que corre nas veias de qualquer organização e que, devido ao seu caráter de repetição, criam a cultura. É um processo claro e comprovado, eu usei várias vezes como líder e também algumas vezes como consultor, em que primeiro você faz um diagnóstico e identifica quais são os comportamentos que estão bloqueando a execução, calcula esse custo no P&L, há metodologias para poder fazer, redefine quais são os novos comportamentos que quer ter, chamados âncora, e que permitem eliminar o bloqueio, define KPIs também para medir esses comportamentos e integra nas rotinas habituais das empresas, medindo o impacto que tem no negócio e no P&L. Depois é uma questão de sustentar, de suster o sucesso para que realmente não volte outra vez um turnaround a ser necessário. Claro, isto parece fácil de dizer, muito complexo ou muito mais complexo de fazer, mas vamos abrir aqui a discussão. Passo a palavra para você de novo, Ed. Ok, muito obrigado, Manuel. Claríssimo. E eu já tenho aqui duas questões. Uma primeira para você, Manuel, trazendo um pouco as questões paradoxais que a gente lida em processos de transformação, particularmente essa virada de jogo. A primeira delas, e você já traz isso logo no primeiro slide, que tem a ver com esse curto prazismo vis-à-vis a construção do futuro. Isso é um paradoxo.
fortíssimo, é o que a gente chama aqui, eu tenho chamado de ambidestria. Me parece muito simples falar, vamos ser ambidestros. A questão é a seguinte, como lidar com pressões, particularmente organizações que têm lá o grupo de acionistas, sejam eles nacionais, multinacionais, não importam, perdidos aí pelo planeta fora, como lidar com esta pressão curto-prazista e, ao mesmo tempo, fazer esse exercício de olhar um pouco para o futuro, uma vez que sempre a demanda é sobre fluxo de caixa e performance imediata. Como criar esta ambidestria, Manuel? Pela tua experiência, como você tratou isso? Obrigado pela pergunta. Não é uma pergunta, é uma ótima pergunta, mas não tem uma resposta fácil, né? Nós vivemos num mundo que eu chamaria de mais e mais, né? Por vezes de pedir mais e mais, por vezes sem uma lógica que pareça, inclusive, justa, né? Porque queremos sempre mais e mais? Crescemos 10%, o próximo ano mais 10, mais 10, mais 20. Então, a única solução é uma preparação adequada, ter uma liderança que permita fazer face a esse desafio de uma forma consistente. Isto é, ter objetivos claros, estratégias claras, saber quais os recursos que estão disponíveis, financeiros e humanos, e ter um plano de ação e a sua mensuração, a sua medição regular. Uh, Essa é só a primeira parte, né? Mas isso é essencial. Não, sem isso é como você ir a jogo sem saber as regras do jogo. Estas são as regras do jogo. Agora, tem que saber como se comportar, como os times vão ser medidos nos seus comportamentos e como você vai também ser medido nas exigências que são feitas, relativamente aos teus comportamentos. Por exemplo, nós temos que identificar nas empresas sempre quais são os comportamentos bloqueadores da execução. Por exemplo, deixo de levantar os assuntos pertinentes porque tenho medo de retaliação. Ou quando os líderes definem ou decidem utilizar o tempo deles para fazer o chamado micromanagement, em vez de se dedicarem às questões mais importantes da sua responsabilidade. Ou quando os chamados silos entre áreas levam a falhas graves na colaboração. Esses são os comportamentos que, se você identificar na tua organização, eles são os precursores dos maus resultados e acontecem muito antes e geralmente não damos importância. Então, para que realmente possamos dar a resposta adequada à tua pergunta, né, de viver essa ambivalência, é ter um mecanismo que nos permita, com muita antecipação, entender o que é que vai provocar resultados que são diferentes do que queremos para poder atuar antes e com tempo. Muito obrigado, Manuel. Agora, um outro paradoxo para você aqui, Andréa, que está no mesmo caldo desses Esse primeiro. elementos, que é a seguinte: bom, se performance é mandatória por uma questão de sobrevivência, é notório isso, o plano de curto prazo é fundamental para a sustentação da organização. Como é que se equilibra esta busca por resultados, que tem a ver com performance? E aí eu volto no primeiro tema que eu já tinha trazido aqui, a palavrinha progresso ou prosperidade. Como eu garanto a prosperidade de todos os stakeholders envolvidos num momento tão crítico como esse? Estamos falando aí dos clientes, dos fornecedores, das pessoas que trabalham na organização, da própria comunidade envolvida. Como equilibrar, paradoxalmente, performance e prosperidade e progresso? Bom dia. Eu vou parafrasear o Manuel, e dizer que a pergunta é ótima e a resposta não é exatamente simples. Ou a solução não é exatamente simples. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que existem situações que são limites, né? Quando você fala de um turnaround, numa situação e que a empresa tem um nível de endividamento muito alto, em que ela está perdendo dinheiro de maneira muito pesada, você tem uma gestão de crise proporcional a isso, né? Na maior parte dos turnarounds que eu vivi, você não estava neste limite, onde você precisa de uma reestruturação de dívida, quase pedindo um Chapter 11 para poder fazer o que tem que ser feito no ambiente que te permita, né? Eu acho que no final do dia, Eduardo, o que importa mesmo nas situações de crise
Eu acho que tem 3 ou 4 coisas que precisam ser feitas. A primeira delas é você precisa tratar com muita transparência o que está acontecendo, né? Obviamente, porque se você não trouxer as pessoas junto com você, você não consegue fazer nada. Isso vale para qualquer stakeholder, né? A segunda delas é que tudo que for feito precisa ser pensado de acordo com as características das pessoas com as quais, ou da comunidade dos stakeholders que você está tratando. Então, não adianta você ter uma comunicação para mercado, para investidor curto-prazista, se a tua base de investidores é americana, por exemplo, e eles estão mais preocupados com a perenidade do seu negócio. Então, acho que tem um ajuste necessário de contexto que você precisa entender muito bem para que você possa balancear os elementos e tratar o presente com muita urgência, para que seja possível consertar aquilo que tem que ser consertado, mas também não perder, de alguma maneira, a perspectiva de que você está ali para construir perenidade. Ou seja, para construir projetos que sejam longevos, né? Particularmente quando você fala em empresas que têm fundadores ou donos, ou pelo menos acionistas controladores ou de referência, né? Na minha experiência, o interesse dessas pessoas é sempre manter o negócio, né? Então, eu acho que tudo que você fizer, você tem um olhar de que talvez seja dolorido no momento que você está fazendo, né? Redução de gente, redução de investimento, mas que você vai construir uma possibilidade e uma ponte para que essa empresa continue existindo. Então, no fundo, eu acho que esse balanço depende da gravidade da situação que você está tratando, né? Eu já vi turnarounds onde a empresa não tinha nenhum risco de falência ou de Chapter 11, mas ela precisava melhorar para ter competitividade no mercado de maneira relevante, né? E vivi situações em que o nível de endividamento era tão alto. Você olhar as empresas no Brasil neste momento, com taxa de juros a 15%, né? Tem muita empresa entrando em situações gravíssimas porque ela não consegue fazer frente ao custo de serviço dessa dívida, né? Só o custo de rolagem dessa dívida. Então, a gestão desses stakeholders, para mim, ela não é um dilema em si, porque ela precisa ser feita, todo mundo que está dentro desta comunidade, eu ia usar a palavra ecossistema, mas eu cheguei no momento que eu odeio ecossistema, porque serve para qualquer coisa. Todo mundo que está dentro desse sistema, de alguma maneira, precisa ter muita clareza do que está sendo feito e por que está sendo feito. E a última coisa que eu gostaria de dizer, para não estender muito, isso pressupõe tomar riscos, né? Particularmente para os executivos que estão nessas posições, nem sempre aquilo que você está tentando fazer vai agradar todo mundo, né? Então você precisa ter um pouco de coragem em cima da mesa e você precisa ter bastante clareza do que de fato você acredita que vai construir uma agenda que faça essa ponte entre o lugar que você está agora de curto prazo no meio de uma crise e o lugar que você quer que essa empresa esteja para continuar competindo no mercado. Não sei se foi clara, mas, enfim, é uma coisa que é um pratinho difícil, realmente, de fazer, mas que você não pode perder o foco de jeito nenhum. Perfeito. Eu já vim preparado hoje aqui para não fazer perguntas fáceis. A vida é Mas assim. a vida como ela é. Mas o fato de trazer aqui palavras que são relevantes, né, palavras-chave, que tem a ver com transparência, tem a ver com essa questão de leitura de contexto, com que tipo de acionista você está lidando, com demanda e as características da organização e em que país você está operando, como, por exemplo, a Exatamente. questão dos juros no Brasil, que é muito particular. E eu vou pegar uma palavrinha que o Manuel trouxe logo cedo, que para mim é fundamental, que é confiança. E a Uhum. confiança tem a ver na relação com a equipe propriamente dita, que você vai ter que agregar para levar, para te ajudar a levar, e com coragem, que é o que você está dizendo, com Uhum. coragem, com tomada de risco, sem isso, sem confiança, você não tem essa coragem para tomada de risco, incluindo os próprios stakeholders. Aí uma pergunta para você, Manuel. É, eu gosto muito de um report que sai anualmente com a participação de 26 países, que é o Edelman Trust Barometer. É aberto para todo mundo aí, que tem a ver com os índices de confiança. E a gente sabe que, notoriamente, governos, políticos, etc., estão em baixa e têm estado em baixa com For a long regularidade no time. mundo inteiro. No Uhum. mundo inteiro. Os níveis de confiança são muito baixos. Porém, não distante desse cenário, o que a gente tem visto é que as organizações também entraram nessa balada ultimamente e com baixos níveis de confiança nas organizações, incluindo no chamado C-level das organizações, que ainda mantém um índice um pouquinho acima dos demais
dos demais elementos que estão lá pesquisados, mas mesmo assim tem baixos níveis de confiança. A questão é como gerenciar este processo de transformação, onde as pessoas, de maneira geral, e as próprias lideranças que têm que estar engajadas nesse processo, não acreditam mais nesses discursos e narrativas de mudança. Como é que a gente faz isso, Manuel? Mais uma pergunta super fácil, né? Ele Muito convidou bom. a gente por isso, Manuel. Como é que faz isso? Faz logo, né? Faz logo. É uma ótima pergunta também, porque essa é uma questão que se coloca todos os dias. E paradoxalmente, eu acho que a resposta está no problema também. Não tem nenhuma outra forma de evitar o papel do líder. A resposta é o líder, é a liderança. Pode haver falta de confiança nos líderes e na liderança, mas isso não significa que a resposta e a solução não esteja em ter uma boa liderança ao nível daquilo que são os desafios. Isto é, com muita entrega por parte do líder. Não é? O líder tem que se tornar credível e ser o primeiro, né? O walk the talk, com muita transparência nas decisões. Podem ser decisões difíceis, mas tomadas com transparência e com muita consistência também. Não é? Isso é que cria as condições da tal confiança que você mencionou e que fará com que esses mesmos líderes que genericamente não existe uma confiança logo desde o início, possa, possam se transformar em líderes confiáveis e onde as equipas confiam e seguem. E isso porquê? Porque essa desconfiança que pode haver, ela é apenas uma chamada de socorro, né? De ajuda. As pessoas estão, e na minha experiência ao longo de várias situações de turnaround, mas não apenas, as pessoas dão o benefício da dúvida. Elas podem ter um ceticismo inicial, uma dúvida justificável ou mais ou menos justificável, mas elas geralmente estão abertas. Agora, se você defrauda essas expectativas logo no início, com decisões erráticas, com pouca consistência, se você não se entrega, não vai funcionar. Aqui há um princípio que eu vi ser utilizado muitas vezes nas empresas com muito sucesso, que tem a ver com a dinâmica de equipas coesas de alto rendimento, né? Criar os mecanismos de confiança na equipa. E a confiança não é algo que eu digo eu confio em A ou em B, é eu sentir a confiança de que as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, eu não tenho que escondê-las. Isso é que é ter confiança, né? Em última análise, para que possa atuar numa base de confiança, eu tenho que sentir que não vou ser atacado por isso, de quem eu sou. E que é exposto, e é claro, que o conflito das equipas é bem-vindo, um conflito ideológico. Sem discussão não há evolução e que, em função disso, as pessoas assumem um compromisso com as decisões da equipe e que vão persegui-las e prestar contas entre elas. É o chamado accountability, que a prestação de contas não é apontar o dedo contra ninguém, mas é cumprir com o compromisso que foi assumido. E isso, finalmente, é o que entrega resultados. Se essas cinco componentes, né, confiança, conflito, compromisso, responsabilidade e resultados estiverem presentes nas dinâmicas de equipa, os líderes, e não é o líder, os líderes na organização, eles são respeitados e passam a ser a fonte da solução. Se eu puder complementar, Edward, desorganizando a conversa, se eu puder complementar, eu acho que tem dois componentes importantes nisso que a gente está falando. Um que é reputacional, né, e outro que diz respeito às marcas dessa organização. Não só de produto, mas de como essa organização é vista no mercado. Não existe nada mais importante numa organização do que a reputação que é construída. E quando a gente está num processo de turnaround, eu acho que a gente não pode perder de vista que precisa ser feito o que é certo no final do dia, de maneira transparente. Porque se você fizer isso, você consegue continuar construindo reputação, você consegue continuar tendo um olhar externo, fala assim, estão enfrentando dificuldades,
mas estão fazendo uma rota de correção que faz sentido, que é ética, que respeita aquilo que precisa ser respeitado. E parece óbvio, muito óbvio, mas não poucas vezes, né, quando você está no meio, no calor de uma crise grande, aparecem possibilidades de solução de problema em cima da mesa que não são as coisas mais corretas a serem feitas. Do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de como é que se trata fornecedores. Então, eu acho que é super importante essa bússola, porque reputação você só constrói uma, né? E é muito caro você reconstruir. Então, acho que eu não perderia isso de vista. Perfeito. E aí você me traz a lembrança de casos mundiais de crise, como, por exemplo, a Johnson Johnson, no caso da Tylenol, que foi Uhum. um caso emblemático, que houve, inclusive, óbito na cidade norte-americana, onde houve envenenamento das pessoas por fraude de produto, e como a Johnson, o comitê executivo da Johnson, tratou da crise, embora não fosse um turnaround, mas tem a ver com Sim. reputação, que é o que aconteceu com a Vale aqui em Brumadinho também, que teve pequenos momentos críticos no início e depois acabou retomando isso de uma maneira diferente, né? Mas tem uma pergunta aqui de um participante, que aliás é um grande amigo, é um grande amigo, grande companheiro, Rolando Pelícia. Ele diz assim: eu vou emendar porque tem a ver com essa pergunta e vale para os dois. Como gerar um ambiente de responsabilidade, falasse em accountability aí, mas o accountability agora aqui, responsabilidade comum, dada a complexidade da situação, quando a crença é que alguém, uma pessoa, é chamada para resolver a crise. É o famoso herói da crise, invariavelmente isso imputado a um CEO. E eu tive recentemente participação numa organização desse famoso herói CEO. Como é que a gente cria accountability, responsabilidade, chamando a liderança aqui para a resolução da crise? É, posso começar? Sim. Por favor. Eu acho que, sim, para mim é um grande erro, a gente pensar que existe um ser, não importa o cargo que essa pessoa tenha, a estatura que essa pessoa tem, nem a inteligência, nem a capacidade de gestão. Não existem heróis em organizações que resolvem tudo. O que existe às vezes é a face de alguém que aparece mais porque está ali na comunicação, no dia a dia, mas não tem herói. Então, se para dentro de casa você for um CEO e você tiver a sensação de que é você que está resolvendo aquilo, você está redondamente enganado, né? Eu acho que é caso de Hum. terapia, tá? De verdade. Assim, a liderança é um grupo de pessoas, né, capaz de influenciar uma organização e de mover uma agenda, porque o restante da organização constrói alguma confiança em relação a essas pessoas, né? Quanto mais coeso, quanto mais a direção for única, melhor o resultado que você vai ter na mobilização dessas pessoas. Passar por crise é uma coisa muito dolorosa. As pessoas perdem emprego, né? Emprego significa que tem gente que deixa de sustentar a família. Então, quando a gente pensa na responsabilidade do ponto de vista do impacto que essas decisões têm, não tem um herói. É um erro dramático, honestamente. E é muito comum você olhar e ter assim, né, CEO com capa de super-homem dizendo eu vou Hum. resolver. Normalmente ele não constrói confiança. Então eu acho que, pelo menos na minha experiência, todas as vezes em que eu fui capaz de construir engajamento, que é no final das contas o que vai interessar, é porque você desce de alguma maneira do tamanquinho e fala assim, olha, isso aqui é um problema nosso, e a gente só vai ter solução se o grupo for capaz de articular uma solução conjuntamente, não importa o nível em que você esteja na organização do ponto de vista de hierarquia. Então, eu não acredito de jeito nenhum em heróis para esse tipo de coisa. Perfeito, obrigado, André. Manuel, teu olhar sobre isso? Ela é bastante semelhante. Nós vivemos num mundo inquinado pelos super-heróis, né? E, inclusivamente, tendemos, de forma errada, a personificar as situações de sucesso e de insucesso numa só pessoa. Ele fez, né? Seja o presidente dos Estados Unidos, ou seja, no futebol ou no desporto. E sabemos que não é assim, que os resultados são obra da equipa e que o líder só é um bom líder e só obtém resultados, a sua equipe só obtém resultados, se ela se comportar como uma equipe. Qualquer líder sabe isso. Pode não saber fazer isso, que é outra coisa, mas sabe que não é ele.
Ele é tão forte quanto a sua equipe o for. Se a sua equipe não for forte, ele vai ser um líder fraco. E, portanto, o que os líderes têm que fazer é criar equipas fortes e equipas que funcionem com os princípios de equipas coesas, não é? Com capacidade de confiarem, de gerirem o conflito, de terem compromissos, de se prestarem contas entre eles sem sentirem que isso é um ataque pessoal, e isso traz resultados. Que no final a narrativa, a semântica utilizada muitas vezes em termos jornalísticos é de personificar esse sucesso ou insucesso numa só pessoa, não é, com certeza, algo que se deva confundir com o modus operandi. O modus operandi é transversal e é exatamente, eu diria, até oposto. Como a Andrea Uhum. mencionou, a capacidade do líder de entender o seu papel de coacher, de tirar as pedras do caminho e não de ser ele que traz o conhecimento e que sabe tudo, né? Isso é impossível e está votado ao fracasso, se assim for. Perfeito. Eu quero emendar agora duas informações. Uma pesquisa que eu conduzi aqui como professor da Fundação Dom Cabral, dando aula para C-Level de Manaus até Porto Alegre, e eu fazia perguntas sobre as dores desses executivos. E a primeira dor que aparece é exatamente a dificuldade de gestão da mudança. Como implementar mudanças e transformação na organização relevantes. A segunda coisa que aparece fortemente tem a ver com o pipeline de liderança, ou seja, quando se olha para os jovens abaixo do N-1 na estrutura, que são os futuros líderes da organização, olhando 5 anos à frente, não tem pipeline de liderança preparado nas organizações. E eu quero emendar agora aqui com a pesquisa de engajamento da Gallup, agora recente, onde mostra que 62% da população está ou não engajada, ou seja, está em cima do muro, estou em cima do muro, estou aqui pagando para ver o que vai acontecer, e 17% são aqueles que estão atirando mesmo, estão desengajados, que são aqueles elementos que, de alguma maneira, fazem ruídos enormes na organização. Some-se a isso que as emoções que estão aí, eh, que estão neste caldo de desengajamento, tem a ver boa parte dele com estresse. As pessoas estão estressadas por medo, fundamentalmente por medo, por receio de perder emprego, por receio de se expor e perder credibilidade, etc. Ou estão com raiva, etc. Enfim, ou estão solitários. Então, temos aí uma tempestade perfeita do ponto de vista do que eu olhei na minha pesquisa, que é dificuldade em mudança, dificuldade de formação de líderes, e, ao mesmo tempo, temos uma boa parcela da organização em cima do muro e com sensações não boas. A pergunta é: como construir uma governança de gestão da mudança? Por onde começa e como construir essa governança de liderança que vocês estão falando aqui, trazer a liderança mesmo on board, para depois fazer isso fluir na organização? A pergunta vale para os dois, quem quiser começar. É. Eu posso começar desta vez, né, Andrea, se estiver de acordo? Claro. Eu diria que não, eu não concordo muito com os chavões, né? Quando são colocados os chavões, sobretudo em termos de gestão. Toda a gente fala, questão do talento. Eu pergunto o que é o talento? Talento de saber tocar piano bom ou ter algum dom, eu entendo, mas o que é o talento na gestão? Eu acho que é muito mais importante o não conseguir retirar as competências existentes, retirar o máximo das competências existentes das pessoas que trabalham na organização, do que esta vontade de encontrar talento e de utilizar a palavra dos talentos e quem é talentoso e quem não é talentoso. Todos temos múltiplos talentos e se só utilizássemos 5% desses talentos, produziríamos muito mais e as empresas onde estamos seriam provavelmente muito melhores e com muito mais sucesso. Então, tendo isso em atenção, que muitas vezes encontramos conceitos que são pouco objetivos para serem trabalhados com objetividade, esse da gestão do talento, como é que eu consigo daqui a 5 anos ter o pipeline, não é? Preocupa-te, sim, com isso, mas preocupa-te sobretudo como retiras o talento que já tens na empresa e garantes que esse talento é utilizado, essas competências e como é que as desenvolves. E para isso é como qualquer processo de
gestão da mudança. A gestão da mudança, ela tornou-se endémica naquilo que é a atividade do líder e do gestor. Não é um projeto de mudança, vou fazer a gestão da mudança a cada 4 anos. Ela é permanente no dia a dia. Nós vivemos com a mudança endémica permanente e sabemos que para conduzir um processo de gestão da mudança, nós temos que criar o sentido de urgência, uma coalizão, uma visão, uma comunicação clara, identificar os obstáculos, quais são as vitórias e celebrar, que é para depois conseguir consolidar. Esses são os passos semelhantes a um turnaround, mas que se aplicam em todas as situações, ou seja, trata-se de colocar as pessoas, as equipas, no mesmo barco, não é? Se você fizer isso, e se tiver essas habilidades, o talento vai sobressair, a gestão dos projetos, a mudança necessária, ela vai ser conduzida de uma forma mais eficaz. Então, eu vejo isso como parte do dia a dia, hoje em dia, e não como uma situação enfim, seja diferente neste momento ou que estejamos a atravessar um momento mais difícil. Há 20 anos atrás, ou até mais, toda a gente achava que era difícil, não é? Essa é uma permanência. Falamos sempre do presente como se fosse o pior momento possível, do universo e da nossa realidade. Quando, provavelmente hoje em dia, temos mais ferramentas, mais competências, maiores apoios do que alguma vez algum gestor teve. Perfeito. E eu quero adicionar para uma questão, Andréa, que é a seguinte, aí fruto da minha experiência, na mesma pergunta, mas eu quero adicionar um caldinho aí, que é a seguinte. Nas minhas andanças como consultor em transformação organizacional e turnaround, e estou enfrentando dois deles agora, em transformação cultural, o grande nó está no C-level. E quando eu falo em governança, é como trazer on board e criar um time C-level coeso, mesmo tendo, eventualmente, nem tendo sempre todos os potenciais disponíveis na organização. Então, eu quero adicionar este elemento, fruto da minha experiência aí, e dar um enfoque agora particular na governança C-level. Na verdade, assim, eu vou puxar da fala do Manuel. Eu gosto muito do que ele falou da questão de mudança endêmica, ou de transformação, a gente pode escolher a palavra que quiser, que ela é perene, ela está aqui, é permanente, é uma definição de como o mundo funciona, é um resultado das mudanças tecnológicas pelas quais o mundo passou nos últimos 10 anos e passará nos próximos 10. Então, eu tenho visto essa discussão com muita frequência em todas as cadeiras, todas as empresas em que eu sento ou tenho contato. Isso é uma discussão o tempo todo, né? Eu vi uma pesquisa outro dia, da BCG, que nem é uma pesquisa muito recente, é uma pesquisa de resultados de 2020, que eles fizeram um refresh recentemente, sobre questão de transformação. E eles mostram com toda clareza, as empresas que são capazes de olhar para isso, quando elas não estão no meio de uma crise gigantesca, né, e identificando aquilo que você precisa mudar e aquilo que você precisa mexer para continuar evoluindo, elas têm resultados na saída, né, à medida que esses processos acontecem, muito superiores àquelas que começam a fazer isso quando tem uma crise batendo a porta, né. E aí, para voltar para a tua pergunta de gente, primeiro, eu acho o papel número um, para mim, o CEO tem dois papéis fundamentais, que se destacam diante de dois ou três que se destacam diante de todos os outros. O primeiro deles é formação de equipe, né? Eu, particularmente, acho que a gente precisa de equipes mistas, equipes que você traga a gente de dentro, que tem capability, conhece o negócio, tem um pouco da história, e gente de fora, que tem um olhar fresco, que não está comprometido com o passado e que é capaz, de navegar. Particularmente, de novo, eu prefiro pessoas que conseguem colaborar. Eu não, assim, eu falo isso acho que desde que eu nasci. Atualmente ficou mais bacana. Quando eu comecei a falar, achavam que eu era louca, que competir era mais bacana que colaborar. Colaboração é fundamental. Então, se você tem um grupo no C-Level, se você é o CEO e você montou um grupo de líderes, onde você tem diversidade do ponto de vista de experiências e capacitações, onde você tem uma bússola, moral e ética de valores alinhada, e você consegue construir um projeto, assim, essa questão de governança do C-Level, de construção da cultura, ela fica mais fácil de permear, né? Se por outro lado, você senta numa cadeira e você permite que esse C-Level seja gente
que não compra o projeto, que não tem habilidade para perceber as nuances de cultura e o que precisa mexer ao longo do tempo, que não é bom montando as equipes que vão reportar, assim, você está se deixando conviver com uma situação que não vai te dar o resultado que você precisa. Então, para mim, tem um ponto fundamental de formação dessas equipes, né? E os outros papéis, para mim, você tem que dar direção, esse cara tem que discutir nesse nível que direção vamos tomar, é um papel fundamental, e você tem que dar o tom da cultura, por exemplo, dando o exemplo, né, do que você quer, de como você quer que as coisas aconteçam. A outra coisa, com relação à questão de pipeline e de experiência, está acontecendo uma coisa que sempre aconteceu, mas que ela está ficando mais, eu acho que mais evidente em função da velocidade com que tecnologia está aparecendo em cima Hum, da mesa, né? E eu tenho visto, no nível de conselho e no C-Level, que existe um despreparo gigantesco para a discussão de uso de tecnologia. Então, quando a gente fala de capacitação, tem um outro dado que eu não vou lembrar de onde veio, mas que é um dado relativamente recente, que é, você vai ter uma conversa de conselho e as pessoas falam assim, então, mas a gente quer um conselheiro mais hands-on. Eu falo assim, o que que é um conselheiro hands-on? Eu falo assim, é alguém que é capaz de descer mais no detalhe e de estar mais presente, porque o número de CEOs assumindo organizações pela primeira vez sem experiência é gigantesco. Isso é um dado global, isso não é um dado de Brasil só. Você tem muita gente indo para uma posição em empresas grandes e complexas pela primeira vez. Então, eu acho que se você junta essa questão da senioridade, da não experiência no C-level o suficiente, com a questão de como a tecnologia está afetando a capacidade que as pessoas têm de aprendizagem e velocidade de aquisição de conhecimento, você precisa, no topo da organização, de gente muito mais engajada com o projeto do que você precisou no passado. E aí eu acho que o grande desafio é como é que você tira, particularmente nas organizações grandes, tá? Nas multinacionais, nas organizações que não têm referência de acionista que dá o tom de para onde você gostaria que fosse. Nessas organizações, a agenda pessoal do C-Level versus a agenda do projeto da organização nem sempre são alinhadas, hum, né? Você tem muito C-Level preocupado com qual é o meu próximo passo nos próximos 2 anos e, portanto, eu vou trabalhar para mostrar resultado, para conseguir isso, em vez de ter alguém que está preocupado em dizer, olha, talvez os próximos 2 anos sejam mais duros, porque a gente tem que fazer A, B e C, mas nos próximos 5 a gente vai ter uma empresa mais saudável. Então, para mim, a questão de governança de C-Level, ela diz respeito a qual é o projeto e qual é a habilidade de montagem da sua equipe, assumindo que você sabe, né, se você é o CEO dessa organização ou se você está no conselho, que você, de alguma maneira, está fazendo as perguntas corretas para dar a direção desse negócio, né? Então, não é uma resposta super simples, de novo, porque diz respeito a gente, mas é uma das agendas mais presentes nas discussões das organizações hoje em dia, né? E bastante perfeito, complexa de solucionar. é verdade. Eu quero emendar com uma pergunta aqui eu não sei se eu estou pronunciando correto o nome dela, da Eliana, que é o seguinte, ela tá no mesmo tema, Manuel, confiança, engajamento, transformação. Por que ainda vemos tanta resistência dos C-level em confiar em seu senior leadership, provavelmente o N-1, né? Chamado -1, mesmo quando esses profissionais atuam de forma estratégica, orientada por dados e com impacto direto no faturamento, como é o caso de RH, que ela particulariza um pouquinho o caso de RH, né? Então, é, por que ainda esse desnível, essa falta de confiança? Eu concordo, isso ocorre bastante em processos de transformação. Olha, eu tenho uma resposta para isso, né? É a minha resposta e pode haver muita gente que não concorda. Mas para mim Hum. tem a ver com a incapacidade, muitas vezes, de elevar as questões da cultura e comportamentais ao mesmo nível que as questões consideradas hard da gestão, como os KPIs de vendas, de margem, de pipeline, etc. Então, a partir do momento que você começa a medir os comportamentos com KPIs comportamentais, as pessoas vão deixar de ter, tal como nas vendas e no pipeline, deixam de ter a margem de atuar de uma forma muito dispar com aquilo que é a cultura desejada.
Então é uma questão de medição, mensuração, e a partir do momento em que, e há formas de o poder fazer, elas são inovadoras, eu consegui fazer em alguns casos na minha atividade profissional, noutras como consultor, há métricas para poder fazer e no fundo trata-se de elevar e colocar cultura e seus KPIs ao mesmo nível que as métricas tradicionais da gestão. Se isso acontecer, a pergunta da Etiana teria uma resposta que é, a partir do momento que você mede essa desconfiança nos comportamentos e fica claro nos comportamentos que não há o empowerment, que as decisões não se tomam nos níveis que devem ser tomados, que existem silos e falta de colaboração e todas as ineficiências derivadas. E se isso fica claro nos KPIs comportamentais, podíamos discutir como é que se criam KPIs comportamentais, mas não vou, e é possível, mas não vou agora entrar nisso. Se isso for tratado e nas organizações onde isso é tratado, não há o problema, como a Etiana mencionou. Perfeito. Eu queria lembrar uma coisa que você mencionou, André, antes de passar para a questão seguinte, aí eu vou especificar um pouquinho mais em comportamento mesmo, mas você me lembrou que, pelo menos em boa parte das multinacionais, às vezes o CEO ele vem importado e com mandato, ele tem um assignment de 2, 3 anos. E isso é preocupante, né? Porque ele fica preocupado com este curto prazo e demonstração efetiva de resultado e acaba dificultando um pouco exatamente essa questão de trazer a confiança tanto no seu time como depois como também no time da liderança sênior embaixo, né? Então essa questão de mandato de CEO com um período pré-determinado de estada dentro de uma organização é preocupante porque isso dificulta sobremaneira a construção dessa governança, desse espaço de confiança e dessa transparência. Mas eu queria entrar agora em alguma coisa muito específica. Vou começar por você, Manuel, que é quais são os comportamentos mesmo, agora vamos falar de comportamento-chave e modelos mentais, se possível, que deveriam estar suportando um turnaround. Que modelo mental, que comportamento é fundamental para as boas práticas de liderança, que essencialmente você tem visto ou praticou ao longo da sua experiência aí como se levam nas organizações? Certo. Eu vou responder dando dois lados de uma mesma moeda. Vou voltar a insistir num lado da moeda que é a mensuração, a medição de KPIs comportamentais de uma forma objetiva nas rotinas das empresas, isto é, nas reuniões, e garantir que a cultura desejada, os comportamentos desejados estão a ser cumpridos ou não e estão a ser medidos. Esse é um lado. Para que isso possa acontecer, e partindo do princípio que é medido e, como tal, pode ser aferido e acompanhado, os modelos mentais necessários para que realmente possa haver uma gestão eficaz, uma cultura que seja de colaboração, são dois com mais duas componentes. O primeiro é evitar ser conhecedor, não é? O modelo mental do conhecedor que sabe tudo e passar a ser aprendiz, mesmo que eu seja a iminência, parda ou não, uma determinada área de saber, eu tenho sempre a curiosidade de saber mais e de ouvir. E ouvir os demais, não ouvir-me a mim próprio, né? Isso requer caráter, requer realmente elevação, mas é uma postura, é um modelo mental que ajuda muito, né? O de aprendiz versus o conhecedor. O outro é, e que todos nós por vezes caímos nele, quer nesse que acabei de dizer, quer no próximo, que é o vítima versus protagonista, né? Eu sou sempre a vítima. O trânsito estava mal, o cliente não colocou a ordem, o supply chain não entregou, em vez de protagonista, que é o que é que eu posso, o que é que está debaixo do meu alcance e qual é a minha postura face a isso, em vez de me vitimizar que eu estou fora de jogo, né? Esses dois modelos mentais e que podem ser trabalhados e devem ser trabalhados individualmente e em equipa fazem toda a diferença e que conduzem, são o pano muitas vezes de fundo para a chamada humildade ontológica e para uma integridade essencial, não é? De como ser humano, como líder, ser um líder íntegro e de ter uma humildade, isso permite que depois eu queira ser aprendiz e protagonista em vez de ser conhecedor e vítima. Perfeito, Manuel. Algum complemento, André?
Tem um livro que eu li já há bastante tempo, que é um livro de 2009, que fala um pouco da diferença do papel que a gente tem na aquisição de conhecimento, né? Eu acho que isso que o Manuel falou é muito importante, a coisa do aprendiz e da curiosidade e intelectual, que é um livro que chama A Pergunta Mais Bonita, e que fala Ai, que a gente não precisa, ele não é nada poético, na verdade, mas ele realmente diz muito sobre isso. Ele fala que no mundo em que a gente está, não faz nenhum sentido saber a resposta, né? Porque a gente normalmente não sabe, a gente só fica articulando uma resposta que a gente acha que contém aquilo que a gente gostaria que fosse verdade. O que importa mesmo é saber fazer pergunta, né? Então, eu acho que do ponto de vista de comportamento, e que conversa também com a Dweck, quando ela fala, o importante é você ter uma visão de como construir conhecimento do ponto de vista do interesse genuíno, da curiosidade genuína. E para isso, você precisa ter uma certa segurança, de que está tudo bem fazer pergunta, né? Porque a pergunta, ela suscita, de alguma maneira, a possibilidade de se pensar sobre um determinado problema e sobre uma determinada complexidade. Então, quando a gente está num mundo de problemas complexos, né, para mim tem, obviamente, comportamentos, como o Manuel disse, que dizem respeito ao teu caráter, né, a quem você é como gente, mas existem questões que são muito difíceis nas organizações ainda, que é como é que você se sente seguro para fazer pergunta mesmo, né? Sem parecer estúpido, sem correr o risco de, não serei promovido ou serei percebido como uma pessoa que não tem a solução. As pessoas não têm a solução dos problemas complexos. As soluções dos problemas complexos, elas só vêm no grupo, né? Você só consegue desenhar soluções de problemas complexos no grupo. E, de novo, por isso que diversidade é tão importante. Eu não estou falando de diversidade porque eu sou mulher, não, tá? Tenho uma preguiça dessa conversa. Eu estou falando de diversidade porque, quando você pensa em diversidade econômica, geográfica, de cultura, de capacitações, você só consegue colocar problema em cima da mesa e resolver deste jeito, no nível de complexidade que a gente lida, né? Então, esses comportamentos que te permitem ser intelectualmente mais curioso, eles ajudam muito, na gestão das organizações e, particularmente, na gestão de crises. e aí é legal porque vem o efeito exemplar do CEO. Eu vou pegar um pouco o Manuel falando, eu posso ser uma eminência no tema, ou teoricamente ter Uhum, passado pelo problema, mesmo que complexo, e quando a gente fala em problemas complexos, não há uma única resposta, você pode ter que sim. lidar com várias alternativas, eventualmente simultaneamente, mas o próprio CEO exercitar este modelo mental, que o Adam Grant chama de modelo mental do cientista também, ou Uhum, sim. aprendiz ou do cientista, que é fazer perguntas para emular o indivíduo entrar em novas perspectivas e entender o problema sobre facetas diferentes, né? Multidisciplinar ou até transdisciplinar do próprio problema, né? Que eu acho É. legal. E tem eu lembrei, quando você estava falando isso, eu lembrei de uma situação que eu vivi, na verdade. Quando você faz a transição do nível em que você está mais executando o negócio para o nível que você está liderando, né? Isso pode ser no C-level, mas isso pode começar muito antes, dependendo do tamanho da organização e da hierarquia. Tem uma chavinha de mudança tremendamente importante, né? Em organizações que têm a barra de desempenho muito alta e a questão intelectual muito alta, eu trabalhei na Unilever há quase 20 anos. A barra se você é inteligente, né, se você tem as respostas, se você fez o dever de Hum, casa, ela é muito alta. Então, você tende a entrar nas reuniões e na solução dos problemas, achando que você precisa de 200 slides de backup, porque você tem que saber a resposta, né? Quando você tem esse mindset, é super difícil construir um mindset de curiosidade intelectual, né? Então, perfeito. essa mudança, ela é tremendamente importante. E eu me lembro que numa das posições que eu assumi, eu conversando com o meu RH, as pessoas tinham medo. Era uma organização que tinha medo de falar, né? É. Eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a abrir espaço e eu vou sempre ser a última a falar. Porque na hora em que eu falava, as pessoas retraíam. A partir do momento que eu passei a ser a última a falar, né, e foi pensado, mas é uma bobagem, uma coisa super simples, né? Perfeito. Eu passei a ser a última a falar, as pessoas tinham que trazer e passaram a se sentir mais confortáveis. Então, tem algumas coisas que são muito emblemáticas nessa brincadeira.
Fala, Manuel, desculpa. É o que tirar o protagonismo das pessoas e amenizar esse ambiente de receio, esse ambiente Exatamente. intelectualoide, né? Dizer, você tem que ter É, respostas para tudo, né? né? Não, Isso é uma forma de é pressão e de mentira, medo, né? que é Você não tem mentira, resposta. claro, claro. Oi, Manuel, me E perdoe só ter. um comentário, eu acho que já estamos aqui bem tentados no tempo, eu vou fazer só um comentário. Nós fomos todos treinados para a solução de problemas e encaramos os Sim, problemas como eles maioritariamente são, 95% dos problemas têm eventualmente uma solução, mas há um percentual, 5%, que são chamadas polaridades, onde não há uma solução e há Exato. duas soluções interdependentes. Esses problemas nós não estamos treinados e muitas vezes eles contradizem o nosso sentido de inteligência, né? Se eu não sei, eu quero uma solução, porque se eu não tenho uma não tem. solução, eu não sei lidar com polaridades e isso enfraquece a minha. Perfeito. Perfeito. Os próprios paradoxos, se nós trouxermos no início, do curto prazo, longo prazo, direciona, não direciona, empodera, não empodera, são paradoxos relevantes que não têm resposta fácil para você fazer isso. Esse equilíbrio é complicado, né? Eu queria fazer uma pergunta bem singular e metafórica, assim, na opinião de vocês, nesses processos transformacionais, de turnaround, de transformação, o problema está mais para terremoto ou para labirintite? De novo, eu acho que depende do contexto no qual você está inserido, porque eu já tive transformações terremoto. Se você não fizer o que tem que fazer, isso aqui vai quebrar, né? Mas eu acho que a maior parte das vezes você está em situações labirintíticas. Se você conseguir identificar e diagnosticar um pouquinho antes de cair, né, você consegue construir planos de trabalho mais robustos. Mas tem situações terremoto mesmo, né? Tem Bem, né? situações Uhum. que você realmente tem que atuar de maneira muito rápida e muito eficiente e leva tempo, né? Turnaround é uma coisa que não acontece em 2 meses e você Uhum. precisa mostrar com muita clareza resultado. Então, eu não sei se você é a resposta para o ponto anterior, eu acho que eu não sei a resposta para a sua pergunta, porque eu acho que existem contextos de ambos, quando a gente está Uhum. tá tocando projeto, né? Aham. E na sua experiência, Manuel, é mais terremoto, é mais técnico ou é mais adaptativo, é mais labirintite? São ambos, não é? O São terremoto é ambos. aquilo que você vai experienciar, vai sentir vindo exogenamente, exterior a você. Você vê, ó, tem ali um terremoto, labirintite, é o teu próprio interior a provocar o efeito dessa convulsão, né? São as duas coisas em simultâneo, que acontecem. Portanto, é preciso estar preparado para ambas, para lidar e saber converter em ambas. Perfeito. Uma pergunta ainda para você, Manuel. A Tatiana diz assim: olha, achei super interessante, fiquei muito curiosa em saber sobre os KPIs comportamentais. Você pode dar uma visão geral ou algum exemplo específico desse KPI, de um comportamento em particular? Sim, há dezenas de exemplos. Do Maria, em algum termos eu vou tentar ser muito explícito. Você pode ter, por exemplo, um comportamento que é as pessoas nas reuniões não levantam as questões no momento, ou os problemas no momento em que deveriam. Esse é um comportamento negativo. Um comportamento positivo seria, no momento em que acontecem as coisas, sentir a segurança psicológica e levantar o problema. O KPI comportamental seria o número de vezes que nessa reunião os problemas são levantados no momento em que deve acontecer. E tem associado um KPI de negócio que mede aquilo que se evita de impacto, como por exemplo reworks ou então quebra nas integras, porque entretanto o problema de supply chain ou da demanda não foi identificado. Então há métricas que já conseguem fazer essa transversalidade e é como tudo na vida, não é que seja a verdade absoluta, mas demonstra aquilo que estamos deixando em cima da mesa e podemos atuar no comportamento, que é essa nova dimensão de trazer os comportamentos para o mesmo nível que os outros elementos tangíveis da gestão. É a única forma de lhe poder dar a importância necessária e que não seja sempre uma discussão de, enfim, cultura, quando temos tempo de discutir a cultura, porque agora estamos focados no turnaround. Perfeito, perfeito. Uma pergunta para você, André. Eu quero entrar agora em organizações familiares, né, que é boa parte da economia brasileira, particularmente da Uhum, economia sim. brasileira, né? Então, nessas organizações que são bem-sucedidas, e algumas delas são enormes aí, e com
com valores e crenças dos fundadores ainda muito vivos na organização, como liderar esse processo de transformação e turnaround de uma empresa que vive do glória do passado, dizendo, mas no meu tempo era assim porque o fundador, não sei. Como a gente faz, como a gente lida com esse negócio, hein? Eu adoro empresa familiar. Eu acho que tem características muito positivas, assim. Mas, de fato, tem um desafio de... sempre foi assim, né? A pior resposta que você pode ter para quando você está no meio de uma transformação é dizer sempre foi assim. Você vai ter que dizer que tudo bem, mas agora não serve mais. Mas tem vários livros sobre isso, né? A Bain tem um livro que chama Founders Mentality, e que ficou, acho que, bem conhecido, e que diz que as empresas grandes, quando elas deixam de ser empresas familiares e passam a ser empresas muito grandes, geridas por executivos, que elas perdem isso. E o que elas mais perdem, mais afeta o desempenho dessas organizações, é o foco externo de cliente, é customer centricity, né? Quando você tem o fundador, assim, invariavelmente, pode perguntar em todas as empresas, o cara que fundou uma empresa, e deu muito certo, ele tinha, ao longo da vida, muito foco em solucionar uma questão daquele determinado cliente, seja B2B, seja B2C, não importa, né? E isso é perdido ao longo do tempo. Eu acho que assim, eu tive e estou em organizações que ou tiveram founders ou alguma presença muito relevante de uma figura emblemática, né? Então, essa questão de eu dizer, mas aqui sempre foi feito assim, ela é um baita desafio cultural no final do dia. Então, e tem os dois lados, né? As empresas familiares que têm dono, elas são empresas que têm no DNA valores que fazem com que aquele negócio seja mais robusto, de alguma maneira, mas elas também têm isso muito forte. E aí, para mim, a receita, de novo, né? Não que a resposta já, talvez seja a resposta que eu sei dar para esse tipo de situação, você precisa fazer uma mistura, né, de interno e externo. Você precisa construir a percepção de que, olha, a gente foi muito bacana, né? A gente tem tudo isso aqui construído, mas a gente tem esses desafios pela frente, e isso aqui não vai nos ajudar a resolver esses desafios. E aí, assim, você vai, de novo, né? Você vai misturando esse caldo, trazendo visões externas e externas, você precisa ter muita clareza das duas ou três coisas que você quer fazer naquela organização, porque você não pode fazer 25 ao mesmo tempo. Até porque você precisa que elas sejam emblemáticas, você precisa construir uma percepção para que a cultura possa evoluir, né? Então, a resposta, no final do dia, de ver, ela é muito alinhada com o que a gente discutiu ao longo dessa última hora. Quem faz isso, quem faz essas coisas é gente, no final do dia, né? Com a delicadeza de que quando você tem as famílias sentadas ou na sala de conselho ou permeando a organização, você tem um componente que a gente não tem nas multinacionais, que é amor. E sempre que tem amor envolvido na conversa, eu estou falando da maneira mais ampla possível, tá? Assim, algumas decisões são mais difíceis de serem tomadas. Eu já tive Perfeito. situações com donos que, assim, era muito claro que você precisava sair de um negócio, né? Que aquele pedaço daquele negócio não fazia sentido para aquela organização mais. E para você convencê-los a fazer isso, requer uma conversa e uma paciência e um tempo completamente diferente de uma decisão tomada por um executivo que não tem dor de dono no final do dia, no sentido não é dor de dono no sentido da responsabilidade do que tem que construir, mas no sentido do amor que eu tenho por aquilo que eu construí, né? É uma Perfeito. dimensão diferente. E nos conselhos que eu sinto que são familiares, eu brinco que é uma mistura entre ser conselheiro e ser psicólogo, porque tem um trabalho grande de Perfeito. entendimento da família e de como essas coisas permeiam a organização e o negócio, né? Perfeito. Enfim, O que, mas o que é muito é bem bonito, né? divertido, eu gosto, eu gosto É muito muito, bonito. eu É gosto muito muito. bonito e terapêutico até. Uhum. Infelizmente, já chegamos no nosso tempo e tem algumas perguntas aqui excelentes que nós nos comprometemos aqui com os participantes a responder e enviar as respostas. Tinha uma pergunta ótima aqui, mas infelizmente não temos mais tempo. Eu queria, então, para finalizar, uma última mensagem. Manuel, sua mensagem sobre ousadia em turnaround e, André, uma mensagem aqui para as pessoas para nós encerrarmos. A mensagem de finalização e atendendo às perguntas que houve também com
as questões dos KPIs comportamentais, um turnaround vence, tal como eu disse no início, se os comportamentos e se conseguimos fazer com que os comportamentos aconteçam no momento de maior crise da empresa. E para tal é necessário poder medi-los, ter métricas, dashboards que levem a questão comportamental ao mesmo nível, pelo menos, das demais questões que hoje em dia já são e já estão presentes em dashboards. Essa é a Perfeito. mensagem. E isso ajudaria todos os gestores, todas as empresas, muitíssimo. Muito Eu obrigado, acho Manuel, que pela sua participação. Andréa? eu queria deixar uma mensagem sobre comportamento e mindset, que não existe nada mais importante do que você conseguir se adaptar às Perfeito, novas questões. O perfeito, mundo atualmente nas organizações e fora delas é um mundo sobre como é que eu me adapto a um novo escopo, a uma nova situação. perfeito, Então, flexibilidade e adaptabilidade são absolutamente fundamentais, não só para se sobreviver no mundo corporativo, mas para ser capaz de lidar com as questões que se apresentam. perfeito. E você se sentir inteiro e integral no processo, né? Eu Uhum. fecho com vocês, também sou fã da abordagem adaptativa e acho que isso é essencial para construir uma boa governança com espaço de confiança em um mundo tão difícil e complexo como tem se apresentado o nosso. Então, fica aqui o nosso forte abraço a todos que estiveram aí conosco até agora participando. Excelentes questões, nos comprometemos então a enviar aí as respostas para as questões aqui que nós não conseguimos lamentavelmente responder. E fica o nosso forte abraço a todos aí, um ótimo dia aí nos diferentes horários em que estamos. Fiquem bem, Obrigada, Eder, forte foi um abraço, muito prazer. Tchau, obrigado, gente. prazer enorme. Obrigado. Obrigado a ambos, né? Tchau, foi um prazer. Tchau, foi um Tchau, tchau. prazer.